Muito obrigado pelo convite para estar aqui. É sempre um prazer poder falar sobre as coisas que fazemos, que estamos envolvidos, e poder partilhar não só deste lado para esse, mas também termos uma parte de discussão para perceber aquilo que vos interessa mais das coisas que eu vou estar a falar e também das vossas próprias iniciativas, porque digamos, é este o meu espírito de fazermos aqui uma troca de experiências. Se vos parecer bem, pode ser? Então, já dou um bocadinho mais de contexto em termos de organização do tempo, mais ou menos 20, 30 minutos para eu fazer uma apresentação de algumas das iniciativas. Sintam-se à vontade para interromper a meio. Eu não sei se em termos de filmagem isto faz sentido, mas se houver assim alguma pergunta sobre aquele tema ou comentário, não há problema absolutamente nenhum. Caso contrário, teremos depois no final uns 20, 30 minutos também para discussão, para aprofundar e para trocar algumas experiências. Pode ser? Sim? Ok, então, muito rapidamente, só para dar o contexto, eu trabalho na Universidade de Coventry há cerca de 4 anos. Gosto muito de trabalhar lá, porque precisamente tem este pendor da inovação digital. E tem-me permitido crescer muito e aprender muito, porque esse é um dos objetivos da instituição, é permitir o desenvolvimento do seu staff. Não porque eles sejam necessariamente, digamos, a instituição, não porque seja de caridade, mas porque percebe exatamente isso. Se os membros do seu corpo docente forem, de facto, inovadores, isso vai ter impacto na instituição. E uma das coisas que tem corrido bem é exatamente os rankings. Tudo se mede no Reino Unido, nomeadamente a qualidade do ensino, a qualidade da investigação, e aparentemente está a correr-nos bem em termos de rankings, nomeadamente este que aconteceu há 2 anos, que foi pela primeira vez medida, digamos, a efetividade do ensino, e nós ficamos em segundo lugar. À frente de universidades como Oxford, Cambridge e essas universidades de forte teor investigacional. Pronto, então, qual é o propósito do António me ter convidado? Creio que é partilhar um pouco da experiência que nós temos em termos da inovação digital. Eu vou tocar em alguns pontos, dar alguns exemplos de projetos, mas muitas outras coisas poderiam ser apresentadas. Alguns deles eu não conheço bem, portanto vou só referir. Também não estou aqui, digamos, numa posição de propaganda da instituição. É, pura e simplesmente, partilhar até uma perspectiva positiva. E depois, na discussão, até posso dar digamos, a minha opinião um pouco mais crítica sobre algumas das coisas que se fazem lá. Primeira coisa, eu acho que o que tem importância é realmente esta ideia de estratégia para a instituição. E uma das coisas que foi definida já há algum tempo é... todos os slides estão em inglês, por isso algumas palavras poderão surgir em inglês, mas de resto tentarei que seja tudo em português. Uma das coisas é exatamente a estratégia educativa dos últimos anos, que agora está inserido no Plano Corporativo 2021, e tem 6 pilares. Portanto, a empregabilidade, criatividade, multicultural. Eu vou parando, portanto, a conversa pode ser um pouco desorganizada. Foi muito bom ter estado a falar com o António esta manhã, almoço, para perceber que a natureza dos vossos alunos é muito diferente dos alunos que nós temos em Coventry. O António estava a queixar-se. Posso dizer isto, António? Não é queixar-se, mas a comentar que os alunos aqui são realmente muito bons. Os alunos que vocês têm, devido à natureza da instituição, da Universidade de Porto, muito bem vista, por isso consegue captar dos melhores alunos em termos nacionais. O que acontece com Coventry é que, e, portanto, digamos, muito iguais no background e nas expectativas. O que acontece na Universidade de Coventry é precisamente o contrário. Alunos vindos de vários países, com capitais culturais muito diferentes e, até há pouco tempo, alunos não muito bons, precisamente porque a universidade não estava num ranking muito positivo. Agora estamos a ter alunos um pouco melhores. Por isso, esta ideia do multicultural internacional é sempre muito importante. Também a responsabilidade social, a investigação que conduz à educação. E o ponto número 5 é exatamente a inovação e a anteriormente chamada literacia digital, agora fluência digital. Não sei se o conceito, digamos, se gostam dele ou não. Eu gosto especialmente porque tanto literacia como fluência têm a ver com a capacidade
de nós comunicarmos, não é? Aqui iria aparecer uma citação da inovação, mas aqui com um problema da ligação não consegui inserir. Mas basicamente o que este ponto diz é exatamente o facto, ou pelo menos a vontade de inserir as tecnologias em tudo o que tem a ver com a parte de ensino. Não só na sala de aula, mas também, por exemplo, na criação dos cursos, na renovação dos cursos, na avaliação, que é a parte fundamental do ensino superior. Até aqui alguma questão, alguma dúvida? Algum comentário? Outro ponto também relevante é o desenvolvimento curricular. Estava exatamente a referir os novos cursos. Há esta ambição de que em qualquer curso que está a ser criado, ou que está a ser revisto, de inserir aquilo que nós chamamos Digital Literacy Mapping. Basicamente é fazer um mapeamento de como é que as literacias digitais vão aparecer em cada um dos módulos ou disciplinas. E por isso, digamos, há quase esta obrigatoriedade de pensar em grupo, no curso, como é que, sei lá, a inserção de publicação de vídeos pode aparecer no módulo A, no módulo B, no módulo C, de maneira a que haja uma certa coerência. Outro ponto muito, muito importante é a avaliação. Por exemplo, um dos objetivos é eliminar metade dos exames em termos, digamos, para a instituição toda. Primeiro, porque não há espaço para os alunos fazerem um exame, sobretudo quando são grupos de 200 alunos. Portanto, é uma limitação. E depois, porque há a ideia de que o exame não é propriamente o mais relevante para o mundo real. Por isso, se nós pudermos substituir por uma apresentação, por um vídeo, por algo que incluya também o digital, ou quizzes, portanto, os testes online, há também esse encorajamento por parte da universidade. Em termos de qualidade, eu posso depois falar deste ponto se tiverem algum interesse e que também está relacionado com a avaliação. Nenhum exame ou nenhum artefacto de avaliação é feito puramente só pelo tutor da disciplina. Há sempre um revisor interno e mesmo na avaliação, portanto, o professor da disciplina tem de dar uma amostra dos trabalhos, daqueles que são negativos, médios e bons, ao moderador interno. E ele vai dizer depois se concorda ou não com a avaliação e depois ainda, para ficar efetiva, tem que ir a um moderador externo, portanto, de outra universidade. E isto, digamos, tem a ver com o processo de qualidade, como é que as coisas funcionam. E, naturalmente, quando são os elementos digitais, acontece isso também. Por exemplo, qualquer módulo no Moodle tem depois de ter uma caixa para o moderador externo ter a possibilidade de aceder aos trabalhos dos alunos. Uma outra parte também, enfim, só en passant, são os prémios que eu creio que também existem aqui na universidade. No final do ano há vários prémios e um deles é exatamente relacionado com os 6 pilares da inovação digital. Por isso as pessoas são nomeadas para o prémio, concorrem e pronto. É também uma possibilidade de dar destaque a quem faz inovação. Espera um bocadinho de água. Alguma coisa de interesse aqui que seja muito diferente, coisas que estejam a fazer também? Já vou falar de uma unidade que está exatamente muito vocacionada para, por exemplo, a utilização de jogos e outros projetos nessa área. Se calhar vale a pena depois dar uma vista de olhos. Curiosamente tem um nome muito parecido ao dos laboratórios aqui. Sim, diga, por favor.
Claro. É muito boa a questão, porque permite voltar então a isso. Claro que esta parte digital é só uma, digamos, uma fração daquilo que é toda a estratégia, não é? Nomeadamente na parte da avaliação, quando se faz a mesma criação ou revisão de um curso, tem que haver um documento que é da estratégia da avaliação. Mais uma vez, é uma coisa feita em conjunto e a aproximação que estamos a tentar implementar é que vem antes dos módulos, antes das disciplinas. Nós temos tendência a dizer este é o meu módulo e depois eu encaixo nos cursos. Aqui é ao contrário. A experiência de curso é mais relevante, está antes, do que o módulo. E a avaliação ainda vem antes, então, disso. E todos os módulos, eu digo módulo, mas é disciplina, têm de ter tanto pontos de avaliação sumativa como formativa. Claro que a formativa é sempre para ligar à sumativa, não é? E há também a tentativa de fazer intermodal, portanto, fazer avaliações que não terminam naquela disciplina, mas depois passam para a frente. Em termos de avaliação externa, que era aquilo que perguntava, é só avaliação sumativa. Nós estamos agora a implementar um outro tipo de avaliação que se chama core, portanto, relevante e mais residual. E aí é completamente diferente. É mesmo muito difícil acho que de nós todos interpretarmos. Basicamente, há o conhecimento técnico e aí vai ser avaliado por testes online e o aluno pode fazer 4, 5 vezes até conseguir chegar à meta. E depois há uma avaliação que é para fazer, digamos, a transferência desse conhecimento técnico para mais transformacional e isso é que depois pode ter vários módulos a avaliar e ter só uma nota. Qual é o problema? Nenhum dos sistemas operativos que nós usamos está preparado para isso. Portanto, depois há sempre essas limitações de como é que isso é feito e é implementado. Bem, isto eu acho que mostra um bocadinho a vontade sempre de estar sempre a mudar. E coloca muitos problemas, por exemplo, para os alunos compreender este processo de avaliação. Eu acho que é demasiado ambicioso de momento. Mas pronto, essa parte tem que ter muito online, nomeadamente para os testes online. Está? Já? Ok. Pronto. Isto aqui não é novidade, não é? Os estudantes são realmente o foco das universidades. Neste caso, eu gostava de dar só 2 exemplos de como é que os alunos podem ser atores principais também neste processo da inovação. Um deles é um projeto chamado Digital Leaders. Basicamente, foi lançada uma call para os alunos para perguntar se alguém queria ser um líder digital. Basicamente, a ideia subjacente é que, para promover estas competências, às vezes é mais eficiente ou mais eficaz quando temos algum colega, digamos, a facilitar esse conhecimento. O que este projeto fez foi dar formação àqueles alunos que se voluntariaram, identificá-los como líderes e depois eles têm um projeto, iam para o terreno e desenvolviam esse projeto com os outros colegas. E podia ser no âmbito da privacidade, no âmbito da criatividade, como estava a perguntar, era completamente aberto. Então eles tinham de vir para 4 ou 5 sessões e depois criar o projeto deles e no caso de ser vencedor, eles eram identificados como membros ativos deste projeto. Pronto, este é um projeto de baixo custo, por exemplo, é uma iniciativa muito interessante para os alunos e que os põe realmente num papel muito mais ativo. Já agora, este projeto é dinamizado pelo DMLL, que é o laboratório, portanto tem o mesmo nome aqui deste laboratório. Se calhar o António depois pode explicar qual é a relação. E da biblioteca. E a biblioteca, de facto, nas universidades da Inglaterra tem um papel muito, muito ativo. O bibliotecário é quase um parceiro da equipa de curso porque pode dinamizar várias atividades, muitas vezes até módulos, e este é um exemplo de um projeto em que os bibliotecários é que tomaram a iniciativa. A maior parte destas coisas estão todas disponíveis online, se tiverem curiosidade para ver o site, para ver os projetos. Só um outro exemplo. Em termos de curso, não sei agora se é um por semestre ou um por ano, mas os alunos têm de escolher de uma lista de 100, por exemplo, um módulo em que eles vão frequentar que não tem necessariamente a ver com o curso deles. São os Advantage Modules, pode ser de línguas, pode ser de economia, pode ser de apresentação pessoal. Portanto, eles têm que incorporar um desses módulos nos próprios cursos. O que permite ter uma
uma rede maior de contactos com os colegas. Imaginemos um aluno de arquitetura, vai ter esse módulo com um aluno de medicina, com um aluno de letras, com um aluno de economia. Um dos módulos, eu dou este exemplo porque também estava a ensinar nele, chamava-se exatamente desenvolver a presença online. E a avaliação, só para dar um exemplo, era um portfólio que era exatamente de permitir criar o próprio domínio, que está independente de qualquer marca de blogs, por assim dizer, e neste caso está alojado no próprio sistema na universidade. Portanto, este é só um exemplo também de como é que se pode desenvolver as competências digitais, criativas, nos alunos através destes módulos não propriamente opcionais, não é? O conceito não é um módulo opcional, porque ele tem que lá estar, é simplesmente opcional na medida em que são vários e o aluno pode escolher pelo menos 3, não sei se 6, se é um por ano ou um por semestre. Pronto, já falámos então da estratégia da universidade, falámos de alguns exemplos de como é que os alunos podem estar envolvidos ativamente. Um dos tópicos que mais me diz é esta parte do desenvolvimento académico, porque, como o António disse, é nisso que eu trabalho mais ativamente. Então, basicamente, o que é que nós fazemos? Basicamente, fazemos formação para os colegas, professores, que adquire várias formas. Talvez a mais organizada é esta pós-graduação em ensino superior. Basicamente, todos os colegas que se juntam à universidade, que começam a trabalhar na universidade, e o corpo docente é muito móvel, portanto, por exemplo, uma faculdade este ano teve 30 ou 40 novos professores. Entra muita gente, sai muita gente, portanto, o mercado é muito diferente do que é o mercado aqui em Portugal. E faz parte do requerimento de, quando alguém entra na universidade, fazer esta pós-graduação em ensino superior. Já estão a imaginar que um dos tópicos, naturalmente, é a inovação pedagógica que é abordada. Portanto, é uma pós-graduação, tem avaliação, tem módulos, e os colegas têm a oportunidade também de conhecer novos colegas de outras faculdades, de estabelecer trabalhos de grupo. Acho que é sempre muito interessante. Perguntam vocês, e os colegas gostam de fazer isso? Não. Não muito. Por vários motivos. Um deles é porque está toda a gente muito ocupada, não é? Voltamos outra vez à sala de aula, é um bocadinho desconfortável, todas essas coisas. Mas no final é preciso fazer trabalhos, é preciso fazer submissão. Eu acho que é muito positivo. Eu fiz essa pós-graduação e gostei muito, porque nos permite colocar no papel de alunos como é que se submete um trabalho, o que é que o relatório nos diz, como é que é estar à espera dos resultados. É altamente recomendável. Portanto, eu acho que isso coloca um problema, porque tudo que é obrigatório muitas vezes é visto como... Pronto, para um nível de entrada. Sim. Pois, esse é um problema. Como é que nós fazemos com que um professor que já está, digamos, na carreira há muito tempo, já tem mais ou menos, enfim, já não está para se chatear, como nós dizemos, como é que ele volta a repensar as práticas pedagógicas? Essa é uma das questões que se coloca. Eu não acho que tem a ver, não é uma questão geracional, eu acho que é diferente, não é necessariamente geracional, às vezes tem a ver com enfim, o estado de vida em que a gente está, muitas vezes já não se quer chatear ou até tem corrido bem. Mas pronto, mas pode acontecer de uma pessoa estar lá já há 10 anos e não fez isto e pode ser chamada a fazer. O que acontece é que há outras estratégias, por exemplo, mentoring, algum colega cujos resultados, porque há sempre o feedback dos alunos, formal, da avaliação, os resultados, os rankings, é tudo baseado no feedback que os alunos dão para módulos individuais, por isso, se alguma pessoa tiver a pontuação dos alunos, eu sei que isto soa estranho, muito abaixo durante 2 ou 3 anos, depois o diretor da faculdade ou o diretor de departamento tem que encontrar alguma estratégia para ajudar a pessoa a melhorar a sua performance na sala de aula. E pode ser através desta iniciativa de mentoring. Nós tentamos também instalar ou iniciar uma atividade chamada Faculty Learning Communities, que era basicamente, dentro de uma faculdade, definir um projeto, um conjunto de pessoas que se reúne só porque sim
e tem um objetivo de criar um paper ou de fazer uma apresentação numa conferência e reúne-se para trabalhar essas áreas, que pode ser muitas vezes exatamente a avaliação, a inovação digital. Pronto. Há várias estratégias depois para se trabalhar isso. A mais estratégica, digamos porque tem um diploma no final, é esta aqui assim. Outra parte importante é o momento em que as pessoas entram, que é a induction. Portanto, eu chego à instituição, não conheço nada da instituição, tenho ali uma manhã, 2 manhãs ou 2 dias para conhecer tudo sobre a instituição. Será que isto é eficaz? Não é muito, porque é tanta informação que é muito difícil reter tudo que é importante. Mas, também dentro da induction, há uma parte relevante para apresentar a plataforma de ensino, quais são as estratégias da universidade. Há também uma ferramenta que eu já vou mencionar, que é para tentar descobrir em que nível é que eu estou em termos de competências digitais, portanto, uma espécie de autodescoberta em relação à forma como é que eu me sinto nos ambientes digitais, que pode, depois, a partir daí, levar a estratégias que me ajudem a colmatar algumas lacunas. O que existe para todos, também para esse grupo de pessoas, portanto, é transversal, são workshops, são conferências que são organizadas internamente, digamos, formação que eu tenho necessidade, mas não há propriamente um workshop para isso, portanto, eu posso dirigir-me ao grupo e pedir, olha, eu preciso de formação nesta área, não sei se vocês estão a fazer alguma coisa, pode ser individual ou pode ser, digamos, algumas sessões feitas com esse propósito. Mas depois, também existem, digamos, em termos gerais, e existem muitas vezes faculdades ou grupos que definem as próprias estratégias. Por exemplo, este certificado em que também estive envolvido era da Faculdade de Economia, em que eles definiram, perceberam esta lacuna, para ajudar na tal induction, porque nós temos a informação logo no início e precisamos ter a informação para voltar lá, fazer este certificado completamente online em termos mais de competências digitais. Como é que se usa as redes sociais para ensinar? Como é que se usa a plataforma Moodle de uma forma mais eficaz? O que é que eu posso fazer em termos de avaliação? Pronto. Há vários níveis e vários tópicos que são abordados. Um outro projeto chama-se OIL. Querem ter uma tentativa de identificação destas iniciais, enquanto eu bebo água? António? E o O? Online? Está certo? O learning só falta para o I. Innovation. Podia ser tudo isso, mas não, é internacional. Então, basicamente, este Oil Project, que faz lembrar uma outra palavra, oil, óleo, é, na verdade, uma das coisas que também tem que estar em todos os cursos. Tal como aquele mapeamento digital, o Oil Project, é qualquer coisa que deve estar em todos os anos, que é um projeto de interação com outra instituição internacional. Pode implicar uma visita de estudo ou pode passar só por comunicação Skype com estudantes. Mas tem sempre um pendor ou tem sempre uma vertente digital muito forte. Portanto, basicamente é quase, sem dar conta, insere-se aqui mais uma oportunidade para inserir a parte digital nesta estratégia. E pronto, e também vai ao encontro da própria universidade, que é muito internacional, multicultural, e às vezes temos estudantes e eles poderem visitar o próprio país e levar os colegas, é também uma experiência muito interessante para aqueles que estão a ser visitados e para aqueles que estão a ir lá pela primeira vez. Pronto, então este Oil Project é uma coisa transversal também a todos os cursos. Porquê é que eu incluí aqui no Training for Staff? Primeiro porque também ainda tinha um bocadinho de espaço, mas porque lá está, também para isto há uma unidade que promove formação para saber como é que se fazem estes projetos. E isto leva-nos ao ponto seguinte, que é, já estão a ver que há aqui muita gente envolvida em termos de dinamização de todos estes aspectos. Para dar um pouco exemplo do tipo de pessoas a trabalhar, se calhar algumas funções que vocês vão identificar também aqui com a universidade, outras serão um bocadinho diferentes. Por exemplo, existe um papel, uma função chamada Learning Technologist. Basicamente, vocês têm aqui a equipa da Margarida,
que é aquelas pessoas que ajudam na parte puramente tecnológica, mas também pedagógica, não é? Fazem estes dois lados. Ajuda-me a fazer submissão no Moodle. É Moodle que vocês têm cá, não é? Como é que isto funciona? Como é que eu faço? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa já diz, mas olha, se calhar estas perguntas podem ser feitas de maneira diferente. Portanto, há aqui parte técnica e parte pedagógica. O que é que acontece? Qual é a grande diferença? Cada faculdade tem uma equipa destas e uma faculdade tem, por exemplo, 6 ou 7. No total, só dentro da universidade, há pelo menos 20 pessoas a fazer este trabalho. Em termos de bibliotecários, eu não sei quantos, mas também há mais ou menos uma pessoa tem sob a sua alçada 2 ou 3 áreas. Portanto, há o bibliotecário que é especialista na área dos média e da literatura, por exemplo. Há outro mais vocacionado para o direito. E essa pessoa ajuda os alunos a saber pesquisar os recursos, a fazer as citações. Pronto, está sempre preparado para esse tipo de coisas. Eu não conheço bem o papel deles, mas são importantes. Academic Developers, já falei um bocadinho que é o meu trabalho, digamos, também é transversal, fazer a tal pós-graduação, toda a formação, induction, e há outro aspecto que eu ainda vou nomear daqui a pouco. Temos também uma equipa mais direcionada para a parte técnica do software, para pôr as coisas a trabalhar. E há esta função, que deixei para o final, estas aqui, claro, são funções pagas, custam dinheiro. Já esta função eu acho que digamos, é extra, para além do trabalho que nós fazemos. Não sei se estão familiarizados com esta ideia de champion. Não é o campeão, é aquele que faz, digamos, como é que se dirá isto? Que é o pregador, quase. E por isso nós... Evangelizador, exatamente. Neste caso, por exemplo, numa faculdade, cada escola ou cada departamento pode ter uma pessoa identificada e essa pessoa está responsável por dinamizar iniciativas no âmbito da literacia digital, envolver os colegas. Portanto, é alguém que está no terreno e tem esta função extra. Como parte desta iniciativa, numa das faculdades criaram o Digicom. É um espaço físico que tem tablets e tem... como é que se chama? A televisão dos Mac, como é que se chama? Apple TV. E podem chegar lá e levar os alunos. Portanto, podem reservar aquela sala para trabalho com os alunos nas aulas normais. Mas ultrapassa isso. Pode ser, portanto, uma reunião mensal em que definem algumas estratégias que podem incentivar e podem trazer para os alunos, para os colegas. Há mais funções, mas isto dá um bocadinho a dimensão do envolvimento também que isto tem em termos de custos, não é? Porque, de facto, tem muita gente a trabalhar na área. Alguma coisa assim... Sim? Foi a parte principal, mas... Uhum. Claro. Só em termos digitais, não é? É isso que diz? Dentro do o Academic Development faz parte de uma organização maior que se chama Organizational Development, OD, que agora é grupo, que chama-se GOD, que é um nome engraçado. Já agora as abreviaturas da Coventry University também é uma abreviatura curiosa, não é? E então tem um grupo que está especialmente vocacionado para trabalhar tudo que tem a ver com minorias, tudo que tem a ver com pessoas com alguma deficiência. E eu participei numa formação que eles fizeram que era chamada, portanto, Unconscious Bias, que é como é que nós somos levados inconscientemente a discriminar, não é? Sem darmos conta, não é? E, portanto, nesta universidade é especialmente relevante, só para vos dar alguns dados, temos 3.000 alunos chineses, mais ou menos, temos muitos alunos da Nigéria, de Bangladesh,
Portanto, há necessariamente alguns problemas, até mesmo quando os alunos estão num grupo de trabalho, não é? Vamos imaginar que é um grupo de trabalho que é uma apresentação oral. Eu, como aluno nativo português, se calhar, estrategicamente, prefiro estar com outros colegas que são também nativos portugueses, porque sei que, em termos de performance, vai ser melhor do que outros alunos que não dominam a língua. Portanto, há uma série de problemas que se coloca depois na prática. Ou imaginem, por exemplo, nós temos um exame, já agora há uma função que é o vigilante de exame, também, muitas vezes não é necessariamente o professor, e temos raparigas que têm o rosto coberto, ou querem sair para ir à casa de banho, ou querem sair para rezar. E, portanto, a multiculturalidade, de facto, é exigente também em termos desta, como é que funciona. Por isso tem que haver sempre um homem e uma mulher para levar para uma sala, identificar, levantando pronto, todos esses problemas. Problemas não são problemas, são características normais da sociedade, não especificidades. Em termos também de deficiência, temos este grupo que é mais pequeno, mas eles fazem um trabalho muito meritório e procuram eles próprios também estar junto das equipas, dos cursos, dos departamentos, para fazer essa formação, criar essa consciência e também trazer algumas estratégias. Eu não conheço em concreto muitas das coisas, mas existe essa preocupação para ser um ensino inclusivo. Nomeadamente na avaliação. E aí é o papel do moderador interno, por exemplo. Quando nós estamos a fazer um exame ou um trabalho, um assignment qualquer, a própria linguagem tem que ser suficientemente clara para toda a gente. Não pode incluir expressões idiomáticas. E quando nós estamos a fazer um trabalho sozinho, parece que tudo fica claro. Mas, na verdade, quando temos outro colega a olhar para aquilo, diz, olha, se calhar isto não está assim muito claro. É, de facto, um trabalho muito, muito interessante, porque também nos tira a responsabilidade dos ombros. Porque não somos só nós que estamos lá, é também o colega que já reveu. Portanto, todos estes procedimentos acabam por distribuir a responsabilidade. Por outro lado, torna o nosso trabalho muito mais vigiado, que eu acho que é positivo. Não, por favor. Pois. É. Sim. Não, por favor, é isso. Sim. Só para os colegas, para os professores, sim. Sim, eu estive envolvido numa. Esta parte até é assim, às vezes há coisas que são de moda, não é? Que vêm, há este objetivo. Aconteceu com o Flipped Learning. Havia o objetivo de tornar 70% das nossas aulas flipped. Passado 1 ou 2 anos já não se falava muito disso. Pronto. Acontece estas coisas. Isto é muito característico, acho eu, também do sistema inglês, que é muito mais rápido. Estamos sempre à procura da última coisa. É muito mais flexível, também em termos de implementação, de criação de cursos. Nesse caso, uma das coisas que nós fizemos, e eu estava ativamente envolvido nisso, foi, por exemplo, uma coisa chamada brown bag, ou seja, à hora do almoço, muitas vezes as reuniões acontecem à hora do almoço, os colegas vinham, traziam o próprio almoço, portanto, brown bag é dentro da saquinha, e fazia-se uma discussão, uma apresentação de 5 minutos, e depois era tudo discussão, à volta como utilizar as tecnologias para a avaliação, como incluir mais os alunos internacionais, estratégias que estamos a utilizar. Porque eu acho que, ao contrário daquilo que nós fazemos aqui em Portugal, temos mais dificuldade lá de partilhar informalmente. Tudo que é tomar café é quase sempre formal, não é? Vamos tomar café, mas fica lá no calendário. Eu acho que há mais dificuldade em ter estes momentos de partilha. E, portanto, era uma tentativa de colmatar essa capacidade de ser mais informal. Em termos de resultados finais, foi encontrar algumas estratégias que funcionam para uns, não funcionam para outros. Fizemos um podcast com algumas das conclusões. Tivemos um grupo de alunos a vir assistir para dar feedback também. Por isso acho que alguma coisa aconteceu também. Sim. É muito diferente, mas é esperado dentro do tempo de trabalho.
Por outro lado, a entrega das notas, portanto, a correção, a política é 10 dias úteis, mesmo que sejam 200 estudantes de 200 exames. Sendo que nos trabalhos e também nos exames é preciso dar, não é só a nota, tem que se dar um feedback de 2 ou 3 parágrafos para cada trabalho. Portanto, há essa expectativa, o que é muito difícil fazer dentro do tempo de trabalho. Em termos de formação, nada acontece para além das 4, 5 horas da tarde. Acontece muito à hora do almoço, portanto, não se para bem para almoçar. E há muito essa expectativa, que é às 9 até às 5 e tentar pôr tudo lá. O que é difícil, não é? Encontrar essa disponibilidade, não é? O que acontece muitas vezes é que as formações são obrigatórias. O que temos colegas depois que não estão propriamente contentes por estarem lá, mas pronto, é uma estratégia que acontece. Também porque o sistema é um bocadinho mais, digamos, top-down, muito mais de ter o chefe que autoriza as férias e assim. Portanto, há muito essa hierarquização do sistema universitário. Exatamente. Os clientes são os alunos. Conta. Por exemplo, na Faculdade de Economia, Business and Law, estão a fazer um sistema até de pontos e esses pontos incluem vários aspectos. Por exemplo, participei numa conferência, escrevi um artigo de pedagogia, faço parte de uma comunidade, de uma learning community, e esses pontos depois é para a discussão com o line manager e o aumento salarial depende disso. Não é? Portanto, os aumentos são discutidos individualmente. Portanto, há muito é muito individualizado. É completamente diferente como funciona. Portanto, há muitas destas coisas. A minha ambição não é que isto seja implementado, tipo, ter um sistema completamente diferente e ver o que é que resulta e o que é que resulta também menos bem. Em termos de unidades, muito rapidamente, esta aqui merece bastante tempo. Eu tinha a intenção de abrir o site, que não dá. Portanto, o nome é completamente familiar. António, se calhar podias dizer qualquer coisa só aqui em relação a isto. Sim, eu cheguei a já há uns anos e realmente visitei o Disrupted Media Learning Lab. É um bocado diferente, a primeira palavra é diferente, mas a sigla é a mesma. E achei que era muito interessante ter um espaço físico e digital em que os investigadores se congregassem para um fim, que era a inovação pedagógica. Pronto, daí, mais tarde, depois, quando surgiram os grupos do MIL, portanto, o DMLL, surge também um bocadinho nesta ideia de ter um grupo focado no ensino, na aprendizagem, portanto, que congregasse todas as unidades orgânicas da Universidade do Porto. Portanto, na altura, o Disruptive, eu achei que era um bocadinho... mas como tínhamos um Digital Media... portanto, achei mais original ser Digital Media Learning Lab do que Disrupting Media, mas foi muito inspirado também nesta parte dos espaços e das práticas digitais de inovação pedagógica. Pronto, então, muito rapidamente, se tiverem curiosidade, dêem uma vista de olhos. Tem espaços, isto é suposto ser uma sala de aula, tem um espaço que é o espaço da Grass, da relva, tem salas, os próprios espaços são, digamos, provocadores do ponto de vista da própria organização da sala de aula. Está sempre com muitos alunos, tem aqui nesta parte muitos computadores e mesas, e tem estas partes também para trabalho de grupo, portanto, para a utilização das paredes, para escrever e assim. E eles, no fundo, o trabalho deles é a inovação, e eles estão um passo à frente da inovação, não é? Portanto, é trazer qualquer coisa que ainda é mais à frente da inovação. O que é que acontece? Há sempre uma dificuldade, aquilo que temos observado, de depois pegar nos projetos em que eles trabalham e trazê-los efetivamente para a sala de aula, porque às vezes são tão à frente que é difícil, de facto, tomá-los como próprios. Se bem que há alguns projetos que são bastante bem-sucedidos, nomeadamente aquele do ter o próprio domínio. Portanto, isso está a acontecer. E muitos outros. Pronto, esta é uma das unidades. Vale a pena dar uma vista de olhos. Este Institute of Coding é uma coisa completamente diferente, que são várias universidades que fazem parte disto, eu não conheço muito bem, mas a Coventry participa com a Faculdade de Engenharia e basicamente estão a construir cursos online, não cursos no sentido de graus, mas pequenos cursos, para desenvolver a capacidade digital das próprias empresas. Então eles utilizam o know-how da universidade, jogos, realidade virtual, coisas também muito avançadas,
e depois serão disponibilizadas às empresas. No entanto, ao desenvolver estes projetos, claro que também desenvolve a capacidade dentro da própria casa para depois ensinar estas novas competências. Finalmente, uma das últimas unidades, ou das mais recentes e com mais impacto, é o Coventry University Online. É uma espécie de mini-empresa dentro da universidade que está a criar cursos online. Cursos completamente feitos online. E o primeiro curso que apareceu online nesta plataforma, que é da Universidade Aberta, da Open University, a Future Learn, foi exatamente aquela pós-graduação em ensino superior. No fundo é dizer, olha, como é que se ensina no ensino superior? Ensinando online também. O que foi um grande desafio, nomeadamente, para fazer uma coisa que faz parte deste curso, que é Teaching Observation. Isto parece assim um bocadinho da escola secundária. Mas, de 2 em 2 anos, todas as pessoas é suposto terem uma observação feita pelo diretor de departamento. Isto parece assim um bocadinho assustador. Algumas conversas que eu tive com as pessoas que faziam a observação diziam: eu aprendo imenso quando vou ver as aulas dos meus colegas. Porquê? Porque é exatamente verem em ação os meus colegas a fazerem coisas que são espetaculares e que resultam. Por isso, eu gostava era que toda a gente conseguisse fazer isso. Claro, em 90% dos casos, haverá outros em que as coisas correm menos bem. Portanto, como é que se faz observação de sala de aula online? Não é? É uma das dificuldades. Mas voltando aqui ao online, a ideia é, durante 3 ou 4 anos, criar à volta de 50 cursos completamente online. Desde mestrados, MBAs, a licenciaturas. Uma equipa, diria, de 50 a 100 pessoas, completamente focada nisto. Pronto. Agora, e ao último ponto, claro que a universidade vive no contexto do país, num contexto em que o ensino superior é uma vertente muito forte, são mais de 100 instituições públicas, e há, nomeadamente na parte digital, uma instituição, que é o GISC. Não sei se já alguém teve algum contacto, sim? Portanto, só para enquadrar, o meu projeto de investigação tem a ver com anotações audiovisuais para o estudo da física. E um dos projetos onde estou a colaborar é o Colégio de Glasgow, uma equipa que desenvolveu uma ferramenta open source que permite anotar vídeos do YouTube. Então, a minha investigação aplica-se a aplicar essa ferramenta, que ainda está em desenvolvimento, para o estudo da física em alunos do 10º, 11º e 12º. E eles fazem parte do GIS. Pronto. Isto que eu vou dizer não tenho exatamente a certeza, mas eu creio que é financiado por todas as instituições, e o que eles fazem é exatamente estudos, ferramentas, encontros à volta da inovação digital. Uma das coisas que eu gosto especialmente é esta ferramenta, Digital Capability Discovery Tool, está mal escrito, desculpem, Tool. E o que acontece é que há uma série de perguntas, nós vamos respondendo e no final dá-nos um gráfico das nossas competências. Pode ser um bom quebra-gelo para ter uma conversa com alguém e dizer: olha, porque é que eu aqui nestas literacias não estou tão bem? Porque é que... Pronto. E nós estamos agora a utilizar pela primeira vez esta ferramenta, ficou pronta também há pouco tempo, foi adquirida pela universidade, para fazer naquele momento do induction. Portanto, na parte inicial, vamos lá ver como é que vocês se sentem em termos de conforto com as ferramentas digitais, para ver também que tipo de trabalho é que precisam, que tipo de formação é que precisam. Em todo caso, só para dizer, esta ferramenta é para os professores, portanto, é desenhada para os professores. Eu acho que eles também estão a trabalhar numa ferramenta similar para os alunos, mas é para os colegas. Um outro exemplo, não com este título, mas isto é um estudo que eles publicaram, que é exatamente perceber como é que estão as literacias digitais dos alunos. E apresentam vários dados, tanto para o ensino superior como para o ensino politécnico. Há lá a distinção entre HE e FE. Pronto, depois há vários dados em termos de que ferramentas é que eles utilizam para o ensino-aprendizagem, nas suas vidas. No fundo, para construir também as iniciativas na base dos dados, enfim, mais científicos. Portanto, é também um site para visitar, porque há algumas iniciativas que podem ser utilizadas também com os alunos, diria. Também uma outra parte relevante é esta instituição, Higher Education Academy, e há uma coisa que é, os professores são incentivados a irem
portanto, a percorrer os diversos graus de acreditação. Começa-se pelo Associate Fellow, depois Fellow, Senior Fellow e Principal. Principal é muito difícil lá chegar e alguns até depois acabam por ter financiamento para atividades dentro da própria universidade. O que é que acontece? Quando se faz até a pós-graduação, automaticamente fica-se com Fellow, o que é um incentivo também para fazer a tal pós-graduação. Mas mesmo não fazendo essa pós-graduação, há formas de fazer, portanto, a candidatura. E um dos pontos da candidatura, e é por isso que eu trago aqui, é exatamente o uso das Learning Technologies. Portanto, lá está. Mais uma vez, o contexto está todo a fazer com que as pessoas tenham atenção a isto. E a pessoa, para fazer a tal aplicação, tem que utilizar este framework, que é transversal a todo o ensino superior, e dar evidência da utilização das tecnologias em sala de aula. Não é só dizer eu utilizo ou não, é dar exemplos concretos de como é que isso se utiliza, qual é o impacto, fazer, no fundo, uma avaliação crítica. Eu acho que já falei demais. Já fomos tendo alguma discussão. Agora, a minha sugestão era ouvir um bocadinho das coisas que vocês tenham feito e que estejam a resultar.